Fala, gente, mês de agosto, a nossa Igreja Católica celebra o mês vocacional. São muitas vocações. A primeira delas, a vocação sacerdotal. E eu tenho a grande graça de ser recebido hoje por nosso pároco local, um sertanejo aqui de Exu, que veio para Serrito, cuidado para o rebanho de Cristo. Padre Antônio Júlio, essa é a história que nós vamos contar hoje. Queridos amigos, que alegria poder aqui com vocês partilhar um pouco da minha história, da minha vocação, da minha caminhada. Falar da vocação é olhar os traços de Deus na nossa vida, no nosso caminhar. E aquilo que Deus faz em nós deve também ser sinal de graça na vida de tantos outros, que o Senhor assim vai colocando em nosso caminho, em nossa vida. Um pouco daquilo que eu vou partilhar neste momento. Padre, com muita alegria eu queria agradecer em nome de todos os serritenses por todo esse carinho, essa dedicação de nos tratar não só como sua família religiosa, mas cuidar como um pai cuida de um filho. Muito bem, seria esse o primeiro cuidado que Deus nos dá quando nos confia um rebanho. São filhos, e eu digo mais além, irmãos, que Deus nos dá para a gente fazermos uma bonita caminhada juntos. Nosso destino, nossa meta, a do sacerdote principalmente é essa, apontar o caminho do céu. E essa é a missão, levar aqueles que Deus nos deu para o alto. Agosto, o mês das vocações. E o Senhor teve a graça de há 5 anos atrás ter sido ordenado padre em meio à pandemia, em meio a tanta dificuldade, mas escolheu renunciar ao mundo e servir a Deus. Eu queria que o Senhor me contasse dessa trajetória do Antônio Júlio, que antecede o Padre Júlio, que hoje está conosco. Muito bem, meu filho. Em minha história, desde cedo eu já pude ver os traços de Deus em minha vida, em minha história, um chamado que começa cedo. Com 8 anos de idade, ali pela primeira vez, me bateu no coração a vontade de ser padre. E ali em meio a uma comunidade simples, mas cheia de fé, eu pude ir crescendo. Primeiro, com o testemunho daqueles que Deus me deu, minha família. Desde sempre, a base de tudo nasce em uma família. E aí, com todo o preparo, acompanhamento da paróquia, pelos padres da paróquia, no ano de 2009, concluindo meu ensino médio, então era hora de abraçar a missão tão desejada que Deus tinha para mim, de entrar no seminário. E aí um deixar tudo. Pela primeira vez que eu deixei minha família, minha casa, para ir em busca daquilo que Deus tinha para mim. É claro, primeiro momento, às vezes um pouco difícil, doloroso, que deixar aquele lugar onde você foi criado, aqueles que Deus assim me deu, mas era hora de abraçar uma nova missão. E ao longo do meu processo formativo, que foi ali 10 anos, em Petrolina, eu fiz o ano chamado propedêutico, e quando a gente ingressa no seminário é um período de conhecendo mais a vida religiosa, conhecendo um pouco mais a igreja, e depois vem a filosofia e a teologia. Entrei ainda como diocese de Petrolina, com a divisão da diocese, então fiquei em Salgueiro, e aí uma nova etapa da minha vida também começava. Era hora de partir também para um lugar mais distante, para outro seminário, que foi em Caruaru, onde eu cursei os cursos de filosofia e de teologia. Ali no ano de 2019 eu concluí meus estudos teológicos, e aí a missão agora era mais além. Lembro que eu concluí no dia 10 de dezembro de 2019. No dia 19 do mesmo ano fui ordenado diácono. Então aí há um processo de encantamento, onde eu digo todo, não é somente humano, mas é uma ação divina que vai realizando tudo em nossa vida. Claro que no caminhar vocacional há também momentos de dificuldades, mas há sempre uma certeza: aquele que me chama não me abandona, aquele que me chama, ele nunca me deixa só no meio da caminhada. E ao longo de 10 anos pude sentir isso mais fervorosamente em minha vida, em que aquele jovem que saía lá do Exu, lá da comunidade, do Centro Melancia,
agora era poldado para assim depois servir ao povo de Deus. E aí é só enxergar uma coisa: a beleza de Deus em nossa vida. É a mão de um pai que vai nos modelando, que vai nos trabalhando. E aí chega o grande momento da ordenação diaconal. Fui ordenado ali em dezembro. Em janeiro fui enviado para a minha primeira missão, foi em Araricuna. Fui como diácono, onde lá eu passei 2 meses naquela paróquia, tempo da graça de Deus. E aí Deus me chamava para uma outra missão, que era Parnamirim. Os desígnios de Deus nem sempre são os nossos, e eu nunca nem imaginei que um dia viria como diácono, mas dá para administrar uma paróquia. Chego na paróquia ali com 15 dias, uma pandemia chega que para tudo, que fecha tudo, ainda não tinha conhecido ninguém. E além disso, uma missão a mais de cuidar do padre, do então padre Reginaldo, senhor já de idade. 2 missões grandiosas. E ali, depois de 2 meses na paróquia, o bispo me chama e diz que eu vou ficar administrando aquela paróquia. Então, eu novo, tudo se aparece com muita novidade na vida. Um diácono recém-ordenado, chegando em uma paróquia num tempo tão difícil, e mais uma vez era hora de confiar totalmente na misericórdia de Deus. Tive sempre uma frase em minha vida: aquele que me chama, ele nunca me deixa na mão. E diante dos desafios, o que me fortalecia era exatamente isso: como ia ser, a partir daquele momento, tudo entregue nas mãos de Deus. E ali eu comecei um bonito caminho naquela paróquia, onde mais tarde, ali, dia 4 de agosto de 2020, eu fui ordenado sacerdote para a igreja. E a experiência vocacional, ela nos marca com certeza, a certeza de Deus em nossa vida. É confiar, é se entregar, é não ter medo. E na medida que nós vamos se entregando, Deus vai realizando um novo em nossa vida. Parnamirim foi a minha primeira experiência, onde eu vivi os primeiros dias de meu ministério, primeiros sacramentos ali realizados naquela paróquia. De certa forma marca, creio que marcou tanto a minha vida como também a do povo, aqueles que Deus ali me deu. E depois de 4 anos e 5 meses, mais uma vez o Senhor batia na porta do meu coração novamente, chamando para uma nova missão, um tempo novo, um tempo da graça. Eu lembro que uma frase que marcou muito essa minha transferência foi a de Clara de Assis, onde diz: é preciso florir aonde Deus nos plantar. E o tempo agora era de deixar toda aquela primeira experiência e partir para uma nova missão. Coração ainda dolorido por ser a primeira experiência, mas sempre confiando na graça de Deus. Sempre carreguei dentro do meu coração uma devoção muito grande à Nossa Senhora. E é para a casa de Maria que Deus agora me confia em minha segunda missão. Então, dia 26 de agosto de 2004, eu abraço essa nova missão aqui na cidade de Serrita, onde já estou aí com quase 1 ano de caminhada. Próximo dia 26 faço 1 ano. E aí, o que dizer de momentos tão especiais e marcantes? Deus vai nos capacitando. E hoje eu bato no peito e digo com alegria: não tem nada melhor do que nós sermos felizes com aquilo que nós escolhemos. A fé, ela é uma decisão que nós tomamos. E eu decidi abraçar a fé através de uma vocação. E uma vocação que ela não é só para mim, mas em função de um povo que Deus me confia. E o Padre tem uma missão maior. Além de santificar a sua alma, como primeiro, tem todo um rebanho que ele deve santificar-se junto. Não há nada mais belo. Quem participa das missas comigo, quem está comigo em encontro, escuta muito eu dizer isso. Não há nada mais bonito do que nós sermos felizes naquilo que nós escolhemos. Padre, o senhor falou de Nossa Senhora, da sua companhia, da sua amizade, da sua identidade com Nossa Senhora. E se observarmos bem, o senhor saiu diácono para uma paróquia de
Nossa Senhora da Conceição em Araripina, voltou para Nossa Senhora de Santana e está com Nossa Senhora. Eu sou devoto de Nossa Senhora, eu tenho vários e vários relatos pessoais de graças alcançadas. E hoje foi um dia bastante especial, porque eu estou nas plataformas já tem cerca de 2 anos e jamais imaginei gravar na igreja em que eu fui batizado, na igreja em que eu frequento, na igreja em que a minha cidade vem buscar ajuda. E ainda mais com alguém tão especial, tão sublime nas atitudes, manso, sereno, mas ao mesmo tempo coerente e firme no que precisa ser, quando precisa ser, e justo demais. Eu queria parabenizar o senhor por toda essa dedicação de renunciar à sua família, à sua mãe idosa, para vir cuidar de nós serritenses. Muito bem, meu filho. É uma graça, como eu digo sempre, é os planos de Deus que se fazem presente em nossa vida, é um cumprimento de uma missão que Deus um dia confiou a cada um de nós. É pensar que, como Maria, Deus não escolhe almas grandiosas, mas almas pequenas para a sua missão. Duas santas que eu carrego muito comigo em meu coração: Santa Terezinha do Menino Jesus, em Morelândia, ali eu fui batizado, e depois a mãe de nosso Senhor. É a luz que me encaminha e que vai chegar até Jesus Cristo. Santa Terezinha, ela nos ensina que para chegar até o céu é preciso chegar de uma via pequena, uma via simples, uma via de humildade. E nós vamos olhando a história do próprio Senhor, vamos vendo que o caminho de Jesus passa exatamente por isso. E na missão nós temos certeza, é dele, é para ele. O que eu faço é para ele. Então é a luta diária, buscar seguir os passos de Jesus. E aí Nossa Senhora, como você bem disse, fez parte de minha história. Não pensei que em tão período tão breve eu retornaria novamente para os braços da Mãe da Conceição, porque é retornar à raiz. E retornar à raiz é ver a bondade de Deus, que não se cansa de nos levantar e nos chamar novamente a uma conversão, como a vocação. Todos os dias eu tenho que responder sim. Todo dia eu tenho que dar mais uma vez o meu sim a Deus. Com certeza, Padre. Para os nossos serritenses, para os nossos sertanejos, são tão castigados por tantas intempéries, pela seca, pelas dificuldades diárias. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem em nome da nossa igreja, de Nossa Senhora, de Jesus Cristo. Confiança, o coração que caminha no amor, esse anda longe, esse vai longe. Então, minha gente, nas horas mais difíceis da história, poder se colocar diante de Deus, colocar com todo o coração, com toda a confiança, entregar nas mãos do Senhor. Às vezes na nossa caminhada, a vida, ela nos leva ou nos traz coisas que nós não fomos preparados ou não esperávamos, mas tudo tem um propósito. E mesmo em meio à dor, ao sofrimento, Deus tem sempre algo para nos dizer. Gratidão, Padre, gratidão a todos que nos assistiram. Vamos acompanhar esse novo período. Meu querido irmão, concluo dizendo: se Deus te chama a uma vocação, abra o seu coração. Você jovem que nos acompanha neste momento, se Deus te chama para uma vocação, Ele vai te capacitar. Nunca tenha medo de dar um sim a Deus. Seja fiel. Se Ele te chama, Ele te conduz e Ele te leva aonde assim Ele te deseja. Então que Deus abençoe a cada um dos nossos vocacionados, seja família, seja na vida religiosa, fidelidade na missão que Deus nos chama. Deus abençoe, guarde e proteja a cada um de vocês. Muita paz.